Olá! Vamos refletir um pouco sobre a conclusão do ano letivo. Concluímos mais um ano letivo e é muito comum a gente se deparar com a ansiedade, preocupação e alguns questionamentos dos pais a respeito do avanço dos filhos, se de fato eles avançaram, se de fato eles vão avançar nos anos, enfim. E muitas das vezes ocorrem muitas cobranças dos pais para com os filhos. Você precisa passar de ano, você precisa apresentar boas notas, você precisa apresentar um ótimo boletim, enfim. Só que chega o fim do ano e muitos pais se deparam com um resultado aquém do esperado, que não era aquilo que esperavam, enfim, com algumas notas, com alguns relatórios que demonstram um resultado não tão significativo como se esperava. Eu quero dizer a vocês, primeiramente, o filho de vocês não se resume num relatório ou não se resume num boletim e em notas. A criança de vocês não representa uma nota, não representa um boletim. Ela é muito mais que isso. É preciso que a gente compreenda esse aspecto. É preciso que a gente também reflita, chegando no fim do ano, que a gente reflita no processo que levou essa criança a ter esse resultado, no processo que levou essa criança a apresentar esse boletim. O que aconteceu com essa criança para que ela apresentasse esse boletim? Ah, foi desmotivação, foi falta de interesse, mas o porquê que ele apresentou isso? O porquê que a criança apresentou uma falta de interesse, uma desmotivação? É preciso que a gente reflita no processo e não no produto final. O produto final é apenas uma consequência. Um relatório, um boletim, uma nota é apenas uma consequência. A gente precisa parar para refletir no processo. Maria Montessori diz o seguinte, que quando uma planta não vai muito bem no seu desenvolvimento conforme era esperado, o que a gente começa a refletir? Em que a gente começa a refletir? No ambiente, no adubo, na luz, na água e não exclusivamente na planta. E ela vem ressaltando, nós precisamos refletir também na criança, a criança nesse mesmo sentido. O que a criança está apresentando isso, a criança apresentou esse resultado, não foi um resultado tão satisfatório. O que levou ela a apresentar isso? Então, para a aprendizagem, gente, tem vários fatores, envolve muitos fatores. Não exclusivamente a criança, mas envolve os fatores emocionais, os da própria criança, emocionais, familiares, sociais, o próprio sistema escolar, a metodologia. Tudo isso influencia no processo de aprendizagem. Então, quando a gente se depara com um resultado que não era esperado, peraí, vamos refletir no processo. O que levou, quais as condições levaram essa criança a apresentar essa aprendizagem, a apresentar esse resultado? Será que a criança não ofereceu tudo que ela poderia oferecer diante das condições que tinha? Diante das condições que foram oferecidas a ela, será que o resultado não está coerente? Será que a culpa é da criança ou a gente vai refletir no processo e nas condições que levaram a esse resultado? Então, por que a gente fala que o relatório ou o boletim e a nota não representa a criança? Porque a criança não é somente isso. A criança é um ser integrado. E quando a gente pensa somente no relatório, somente no boletim, somente na nota, a gente está fragmentando essa criança, resumindo ela somente a isso. Mas e o processo que ela passou? Porque com certeza teve esforço, gente. Teve interesse em algumas situações. Tá? A gente não pode dizer que a criança teve falta de interesse, que a criança foi desleixada, que a criança... Mas e as condições oferecidas para ela? Será que foram suficientes para ela apresentar motivação? Para ela apresentar um interesse? Então que a gente venha a refletir nisso, porque quando a gente começa a refletir no processo, a gente passa a cobrar menos. Então, muitas das vezes, quando a gente olha somente o produto final, a gente começa a cobrar excessivamente da criança, começa a oferecer punições, Então, o que a gente precisa refletir é no processo.
quais as condições levaram essa criança a apresentar esse resultado. E com certeza, gente, ela ofereceu o melhor de si. Com certeza, ela deu o melhor de si diante das condições melhores que ela tinha para poder oferecer aquilo. Então a gente precisa considerar. E os esforços da criança, não olhar somente para o produto final, mas e os esforços? Que com certeza ela se esforçou dentro das condições que ela tinha, dentro das condições que foram oferecidas a ela. Quando a gente passa a entender o processo, a refletir no processo, a refletir na criança como ser integrado, quando a gente começa a refletir que ela deu tudo de si diante das condições que ela tinha, a gente passa a compreender esse processo e a valorizar os avanços da criança, começa a valorizar os esforços da criança, que é muito importante, e a gente mantém um diálogo assertivo, coerente. E isso é importante para desenvolver motivação para os próximos anos, para as próximas aprendizagens. Uma nota ruim, um boletim ruim, não quer dizer que a criança não aprendeu nada. Às vezes, ela não demonstrou o resultado como esperado. Por quê? Diante das condições que tinha, mas não quer dizer que ela não aprendeu, tá? Então que a gente venha refletir no processo da criança e a considerar os avanços, ok? Fiquemos com essa reflexão.